nosso vídeo de hoje não vai ser sobre mate. Nós vamos falar hoje sobre cultura contemporânea. Bem, primeiro a gente tem que definir o que é cultura, né? Cultura, alguns teóricos vão afirmar que nada mais é do que algo, um objeto, uma ação entre um emissor e um receptor, né? No momento real de comunicação, onde você, através da arte, da simulação, da criatividade, você transforma um momento em lúdico, ou seja, claramente não se está falando, entre aspas, muito grande da realidade. Ou seja, a cultura também pode ser considerada a cultura social, algo que tenha um enlace entre que cria uma unidade, ou seja, um senso de cultura, costumes, o idioma pode ser considerado de alguma forma cultura, mas especificamente vamos falar da cultura artística contemporânea. Os conceitos aí, contemporâneo, moderno, são muito próximos, às vezes confundidos, mas não. Ou seja, pelo menos tenho eu que o moderno seria o que vem ali da base do modernismo, que se inicia até mesmo antes da Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Brasil, em São Paulo, em 1922, se não me equivoco. Mas nesse sentido de algo que rompe com o medieval, com a arte medieval, a arte sacra, algo realmente que tenta, depois dos movimentos como o parnasianismo, romantismo, ali a finais de século XVII, XVIII, esses movimentos que vão eclodindo nessas épocas e passam geralmente ali em torno de 1900 para diante. Onde se teria a ruptura com o contemporâneo, seria justamente do moderno ao contemporâneo, que seria contemporâneo, seria o que nós vivemos no momento, né? Ou seja, o contemporâneo seria um pós-moderno, de alguma forma, sim ou não. Mas o mais importante disso é o que é cultura hoje. Hoje, a cultura pode ser considerada o funk, o sertanejo universitário, as webséries. Isso seria um pós-moderno, né? Um contemporâneo, por assim se dizer. Qual é a minha grande preocupação? Que o simples ato de se fazer um filme, de se produzir um espetáculo, de se compor uma música, sem a preocupação estética, bem, ali a gente já está se remetendo à escola de Frankfurt, né, conceitos de Adorno, onde diz que a arte em si ela tem que ter uma aura, uma criatividade, uma especificação técnica, uma capacidade técnica de um artista como tal, em que se propõe a algo, a emocionar, a cativar, a fazer alusão à emoção, ou seja, criar uma aura, uma emotividade, um vínculo, um elo de comunicação entre a contemplação e o artista, né? A contemplação, ou seja, você ou eu, quando nos deparamos a uma obra de arte, estamos aí nesse momento recebendo uma informação que geralmente deve estar imbuída de algum conceito. Esse conceito seria o conceito artístico, aí formando o que muitos podem chamar de arte ou de cultura. E na cultura contemporânea hoje se abriu muito leque, que tudo pode ser arte. Na verdade não, tudo pode ser um objeto artístico. Por exemplo, uma instalação, ela acidentalmente pode formar um momento de comunicação artística, um elo entre esse expositor, entre esse artista que faz a instalação e as pessoas que estão ali presentes, né? Correto? Mas o que seria a arte hoje? Ou a arte contemporânea, ou a cultura, né? Assim dizendo. Hoje, infelizmente, o que se tem como cultura é uma base do resultado do descarnio, né, da incapacidade de repertório, né? Ou seja, as pessoas não têm repertório artístico, não têm conhecimento, não estudaram arte,
não estão, digamos, não tem um leque preparatório. O que seria esse leque? Quando você diz dentro de estética e cultura de massas que as pessoas necessitam de um certo repertório conforme a que objeto artístico que elas estão, é dizer assim, uma pessoa que nunca viu um quadro de Picasso, de Leonardo da Vinci, pode sim se deparar, apreciar de uma certa forma esta obra de arte, mas ao mesmo tempo existe uma limitação. Essa limitação se dá pelo quê? Se dá pela falta de repertório, ou seja, a pessoa não ter, digamos, entre aspas, claro, estudado arte contemporânea, pintura, os movimentos artísticos, o que eles queriam dizer, ou seja, toda essa gama de informação ou de pré-informação para você aceder, né, ter acesso à arte é muito importante. Porque, na verdade, é como, por exemplo, quem nunca foi a um baile funk e escuta uma música, um funk contemporâneo, né, pós-moderno, hoje ele não tem o repertório da vivência do que aquelas letras estão falando, então pode lhe soar agressivo. Então é uma faca de dois gumes, justamente. Então, por exemplo, para você conseguir aceder ao funk como um ato de comunicação, de interação, de cultura social, você precisa ter o repertório que é, tipo, minimamente entender do que se está falando aquela obra de arte. Então, se você não tem a vivência da comunidade, onde se está ambientando aquela história, ao mesmo tempo ocorre que você não vai ter uma plena compreensão daquela obra artística, daquele objeto cultural. O mesmo vai ocorrer claramente para quem não tem repertório para ver as estilogravuras do Andy Warhol, por exemplo, e como qualquer outro. Não é a mesma coisa você estar dentro do Festival Internacional da Canção, escutando, para não dizer que não falei das flores, do que você pegar um jovem de 12 anos hoje e colocar essa música. Vai lhe faltar contexto. E talvez ele goste por N motivos, melodia, métrica, etc. Mas ele não vai ter essa compreensão. Correto? Bem, esse era o meu recadinho no vídeo de hoje sobre cultura contemporânea. Estão servidos? Um buen mate uruguayo. Me encanta. Comprei em Montevidéu quando estive lá. Aliás, Montevidéu, saudades. Teatro Solís, uma fachada muito bonita de um teatro construído para ligar a cidade antiga à cidade moderna de Montevidéu. Gente, cultura de massas, cultura pode ser tudo, mas nem todos estão preparados para assimilar e degustar tanto o mate quanto a cultura.